Voltamos com o Brasil by Night e Alexandre Frassini, tudo bem, Ale? Boa noite, Cícero, tudo bem? Joia, o que você está aprontando aí pra gente? Rapaz, hoje eu vou fazer uma paella vegetariana. Até hoje eu não sei se é paella, como que se fala mesmo? Olha, o certo é falar paella. Paella. Mas a gente acabou adaptando o já, mais ou menos assim. É homenagem a já. Paella. E tem essa é vegetariana. É vegetariana, né? E se Na eu realidade, quiser... é uma adaptação do prato, né? Então, como eu gosto sempre de fazer a coisa meio popular, né? E é muito simples, né? A gente pega aqueles ingredientes em feira, né? Aqueles ingredientes de yakisoba. Então, ali você já tem praticamente tudo, né? Assim que você pode usar. Por exemplo, aqui nessa bandeja você tem... brócolis, couve, cenoura. Tudo que uma criança gosta, né? Ela adora. Repolho roxo. Então, vem todo esse mix de legumes que você pode utilizar para fazer um arroz diferente. E, claro, né? Chama de paella para ficar bonito, né? Exatamente. Mas o prato principal é feito com o que, assim, ali? A paella mesmo, normal, você pode utilizar vários tipos de legumes, né? Ah, não tem um só? Não, são vários. São vários tipos, desde a parte de preparo até a parte de cozimento, né? Os mais duros, geralmente você dá uma cozida antes, que eu estou fazendo agora aqui nessa parte. E depois você pode pegar os alimentos que você pode comer cru, tal, in natura, aí você pode cortar ele em rodelas e fazer a decoração do prato. Lembrando que a paella, desde a original, com frutos do mar, ela é bem decorada, né? Você come com os olhos, né? Então quem vai fazer assim em casa, sempre toma cuidado com a decoração para ficar um prato atrativo, né? Por exemplo, eu posso fazer uma de queijo, se eu quiser, ou não dá certo? Você pode fazer, por exemplo, no baião de 2 eu não coloco queijo coalho, então você pode fazer um mix de queijo, né, para fazer a parte de decoração. Se você colocar no preparo, ele vai derreter, ele vai virar um risoto. Então, quando a gente faz, da outra vez que a gente fez o risoto de 4 queijos, não sei se você se lembra, que eu já coloquei os queijos e deixei ele derreter. Quando você vai pegar com arroz, vem aquele queijo aquela coisa, né? sei. Então, era uma igual de comercial de TV. Isso, exatamente. Agora, Lê, mudando um pouco de assunto, você trouxe uma convidada aí. Pois é. Né, que tem uma história muito bacana. Você pode apresentar pra gente? Estamos aqui com a Bia Santana. A Bia, ela é uma baterista da banda... O nome da banda? Unisix. Unisix. E a Bia tem uma história de vida muito bacana, muito legal. A gente está fazendo uma ação assim que está movimentando a cidade. Ah, é? Porque a Bia ela teve um probleminha, ela vai contar. E hoje a gente pode falar que ela é uma grande patinadora. Patinadora? Isso. Além de uma grande baterista, ela é uma grande patinadora. Mas antes da gente continuar aqui com a Bia, eu vou apresentar também a minha convidada. Você convidou a Bia e eu convidei a Thaís 40. Tudo bem, Thaís? Oi, tudo bem, Cícero? Você é psicóloga? Sou psicóloga. Formada? Eu sou formada em psicologia de base e neuropsicologia, posteriormente, na psiquiatria do HC. Ah, tá, ok. Aí você de casa tá falando, o que tem a ver a patinadora com psicólogo, com o prato aqui do Alexandre? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, é verdade. Tem tudo a ver. E a gente vai descobrir isso agora. Nós temos um vídeo aí da Bia. Vou pedir para a produção passar e na volta a gente começa o nosso bate-papo. Vamos lá? A perda da visão, com certeza, foi a coisa mais difícil que eu enfrentei na minha vida. E o resultado foi uma depressão na cama, da cama pro travesseiro, porque eu não tinha a expectativa de conseguir realizar mais nenhuma atividade na minha vida. E a patinação me trouxe uma motivação imensa para mim poder realizar várias atividades, várias coisas, superar vários limites que nem eu sabia que eu tinha. Meu nome é Bia Santana, sou baterista da banda Unisix. Perdi a visão há 4 anos por retinopatia diabética. Conheci a patinação através do Projeto Hiro, onde eu fiz tudo que eu consegui com patins, até dancinha de patins eu fiz. No ano passado eu fiz a Maratona Inline de Florianópolis e teve 2 participações com categorias de deficientes visuais no Campeonato Paulista. Eu consegui primeira colocação nas 2 etapas dessa participação. Correr já é bom, mas a velocidade traz uma adrenalina muito forte. Você sentir aquele vento que você mesmo gera, nossa, é mágico. Como que eu poderia melhorar isso? Fazendo parte de uma equipe de velocidade.
Eu procurei o Marcel, técnico da equipe Gotcha. O cara manda muito bem em técnica. E são vários testes. Segue o guia. O guia vai na frente, o guia vai atrás. A gente usa a cordinha. Já usei caixinha de som. Não para só aí não. O atleta não descansa. Ele muda o treino. Em casa eu faço, quando eu não patino, fortalecimento muscular, treino de resistência, treino aeróbico. E esse ano eu vou fazer várias maratonas e lanes aqui no Brasil, sempre buscando a categoria para deficientes visuais. Mas o país não tem estrutura para isso. E eu fiquei sabendo que em Berlim vários cegos correm. Eu falei, eu preciso ir lá competir, correr. Imagina, você correr num lugar que você nunca viu, com vários outros cegos, numa maratona que correm milhares de pessoas. A adrenalina já tá gerada de agora. Eu falei, e eu vou. O problema é grana. É uma cega, mais uma guia, passagens aéreas, hospedagens, alimentações e uma inscrição em euro. Estou fazendo essa vaquinha online para você me ajudar a realizar mais esse desafio. Eu vou conseguir representar o Brasil, um deficiente visual, representando o nosso país numa das melhores maratonas internacionais de patins que existe. Vai ser mágico, vai ser lindo. E eu conto com a ajuda de vocês para conseguir realizar mais essa. Vídeo interessante, né? Interessante. Bia, eu tenho um monte de perguntas para te fazer, né? Mas eu quero te fazer uma curiosidade, né? Você teve esse problema todo, você se superou e aí você decidiu pela patinação, né? Para quem Qual não a sabe sensação, ainda, Lê, cara? explica pro pessoal de casa. Para quem não sabe, a Bia... Explica você, Bia, vai, fala. Explica tudo o que aconteceu com você e como você chegou na patinação. Qual que foi? Eu desde os 11 anos de idade tenho diabetes, né? Diabetes mellitus tipo 1. E adolescente é uma raça que se cuida muito bem, né? Aí você vai crescendo, aí você conhece o rock, aí você quer beber, aí você quer fazer tudo. E aí você faz tudo que você não pode. Ou então você faz tudo em excesso, né? O que você pode fazer pouquinho, você faz muito. E aí as pessoas sempre perguntam, nossa, mas você perdeu a visão de uma hora para o outro? Não, foram anos de descuidos. O diabético cego hoje, que fala foi de uma hora para outra, não é. São anos de descuido. E por mais que a culpa seja só nossa, quem não cuidou foi a gente, você sente um impacto. Quando eu tinha 13 anos que eu fui no médico, e o médico falou, se você não se cuidar, daqui 15 anos você vai ter problema. Eu falei, 15 anos, você nem se eu não estar viva. Vou continuar. Imagina. Isso nunca vai acontecer comigo, aqui, né? E passou. Aí eu dava aula de informática, eu comecei enxergando tipo umas manchas assim, eu tinha acabado de pintar o cabelo de azul, eu falei, putz, caiu pigmentação no meu olho, vou lá ver. Aí quando ela fez o teste do olho direito, ela falou, o que você está enxergando? Aí eu falei, tudo branco. Ela falou, como assim? Você perdeu a visão direita e não percebeu? E Primeiro você perdeu a visão direita. Aí a esquerda que a gente foi tentando recuperar, fizemos alguns lasers, não deu certo. Aí foi um período que eu tinha 4 meses, o médico que eu estava passando na época não fez a cirurgia, e não tinha médico em Osasco que fizesse. E, na verdade, no final estava procurando um especialista errado. Ninguém falou que não era um oftalmologista, era um retinólogo que eu tinha que procurar. Mas se você fizesse essa cirurgia, dava tempo de reparar o seu problema, não? Dava tempo. Dava tempo e eu continuar cuidando de diabetes. Não adiantava eu fazer e não cuidar. Tanto que quando eu cheguei no médico que fazia, foi o Dr. Minoro, eu falei, e se eu não fizer? Ele falou, você perde a visão. E se eu fizer? Corre o risco de você parar de enxergar. Tanto que nenhum médico queria aceitar, porque falou,
A gente já pegou pacientes assim, mas que tinham as duas visões. Quando você só tá com uma, fica muito complicado. E, aparentemente, aí eu fiz, deu certo. Aí ele falou, ó, vai começar voltando um mês. Não é que, nossa, ia voltar 100%, mas ia manter ali. Mantenha a calma. Para o diabetes ficar controlado. Foi tudo que eu não mantive. Nossa. E aí começou criando como se fosse uma queloide no olho. Então a retina não consigo colar de novo. E um dia você está enxergando, outro dia não. E é um processo... Tá, mas isso agora, um dia você está enxergando, outro dia não? É isso? Ou Não, isso? quando Na foi- época? Na época, Ah, tá. né? Hoje eu enxergo tudo, todo mundo fala, cego enxerga tudo preto. Eu enxergo tudo branco. E tem vários cegos que eu conheço que também enxergam branco, cinza, preto. Eu acho que é essas 3 cores bases, assim. Eu enxergo como se fosse uma folha de sulfite no olho. E você tinha quantos anos na época desse processo? Eu tinha 26, faltava um mês para eu fazer 27. Então Hoje eu foi tô logo com- depois da adolescência, bem depois. deu para eu curtir bastante. Deu para curtir. Não que hoje eu não curta, né? Aí eu passei por um período bem dolorido, porque não é só você, tá ali, para sua família também doído, né? Porque primeiro que a desinformação, hoje eu afirmo, a desinformação mundial brasileira é muito grande. Então, por exemplo, eu aprendi a andar sozinha, eu não sabia que eu tinha que fazer aula para andar sozinha, né? Tem que fazer aula? Tem que fazer aula. Você pega a bengala, tipo, não é o cego, vou sair batendo assim, tem todas umas técnicas de bengala para Sim, você não sim. bater, tudo. Eu não sabia que dava para eu cozinhar de boa. A gente faz arroz através do barulho da água fervendo. Ou seja, dá para fazer tudo, mas de uma Tudo. forma mais Já estudada, né? Quando eu cheguei na fundação que eu fui encaminhada, falaram para mim, você vai conseguir fazer tudo. Essa fundação que você fala, qual que é? É a Dorina Nuil. Ah, tá. Super conhecida. Aham. Fica lá em São Paulo, né? Aí eu fui e realmente são formas e formas de adaptação. Só que aí você acha que as pessoas vão ser tão fortes quanto você. E, na verdade, as pessoas não aceitam, não... Ao invés de apoiar, acabam se distanciando, assim. Aham. Tipo, eu acho que essa é a parte mais doída. Tipo, você tava ali tocando antes, né? Você fala, puta, tinha um monte de amigo de show. Aham. Aí depois a galera meio que se afasta e você vai chegando, eu queria ter ido lá. Queria nada. Não foi o que você não quis. Mas aí a gente aprende que há pessoas e pessoas. E hoje, se aquelas pessoas que não estiveram comigo naquele momento, hoje precisar de mim, eu ajudo. Ok. Com certeza. Ô, Bia, deixa eu só... Você falou uma coisa muito interessante que eu queria perguntar para a doutora. É isso mesmo, o papel, ela está falando uma coisa que a gente às vezes não assimila, né? Mas a família às vezes atrapalha mais do que ajuda nesse caso? O que acontece? Quando a gente lida com qualquer problema de saúde, né, e no caso de uma deficiência, por exemplo, que é o caso da Bia, as pessoas têm muito preconceito com o que elas não sabem lidar, com o que elas desconhecem, né? Essa falta de informação que ela fala, embora hoje a gente tenha internet, vários meios de comunicação, né? A gente não consegue ainda chegar até todo mundo. Porque para a maioria isso não é normal, né? Para a maioria não é normal e às vezes tem medo de incomodar num processo, ao invés de ajudar, porque tem algumas coisas que as pessoas têm medo até de falar, né? No caso da Bia, eu acho que muita gente ficava com receio ali, até por não saber lidar. Não é porque deixou de gostar dela ou porque não queria ajudar, mas achava que era melhor eu não falar nada do que tocar no assunto, porque isso pode ser dolorido para ela. Eu queria te fazer uma pergunta, Bia. Você recebeu algum suporte psicológico? Antes de você responder, Bia, nós vamos para um rápido intervalo, que o papo tá bom, né, Ale? Tá vendo? Tá bem interessante. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com o nosso programa Brasil by Night. Voltamos com o Brasil by Night, o papo tá super interessante, né, Ale? Eu tô curioso para saber a resposta da Bia aí. Vamos pedir para a produção girar o cronômetro, que senão a gente fica falando aqui, né, Ale? Vai passar da meia-noite. Vamos E perder a gente- balada. Exatamente. No bloco passado, a Thaís ela fez uma pergunta para a Bia. Você pode repetir para quem está acompanhando agora o nosso programa?
Posso. Bia, eu gostaria de saber se nesse processo você passou por algum suporte psicológico. O retinólogo, eu ia lá e eu só chorava, porque eu queria voltar a enxergar. O retinólogo é o médico que me operou. Ah, tá, ok. E aí ele falou, melhor você passar por algum tratamento psicológico. Aí, tudo bem, fui em uma psicóloga, que depois dela eu nunca mais eu quis voltar em nenhum lugar. Porque eu chegava lá e ela, não, você tem que usar bengala, você tem que... E a gente tem um chamado período de luto, quando a gente tem essa perda, e que não é assim, você tem. Quando eu fui encaminhada lá para a Dorina Noil, aquela psicóloga mudou minha vida. Ela era boa. Não sei se é porque ela é especialista só em deficiência, mas ela não me forçou a nada. Ela fez eu entender que se eu quisesse liberdade, eu teria que usar. E eu cheguei lá muito revoltada. Você vai ficar o resto da sua vida acompanhada da sua família vai ser suas bengalas. Tá bom, eu quero. Então ela te falou de um jeito diferente. Ela não me forçou, né? Ela me fez entender. Tanto que eu falo, tanto ela quanto a minha professora de mobilidade, a Carol e Clarissa, eu levo elas para todo lugar que eu for. Porque é um período muito difícil, muito. E ela não me forçou a nada, ela me fez entender a necessidade que eu tinha. Doutor, é isso mesmo, né? Tem os médicos que te colocam para cima, que acabam fazendo parte da vida, né? E é sempre bom, né, ter esse contato, né? Eu acho que toda profissão leva um pouquinho de psicologia, né? A gente acaba, quem trabalha com pessoas, não tem como não levar a psicologia. Agora, o que eu acho que o que a Bia falou foi que ela recebeu o suporte psicológico quando ela já estava num processo aí de perda da visão, né? Talvez, se ela tivesse tido a oportunidade de um tratamento antes disso, que foi o que ela disse, eu acabava bebendo, saía, não me cuidava. Então, na adolescência, é muito comum eles abusarem de tudo. É como se não houvesse o amanhã. Né? Eles não têm ainda a capacidade de planejamento futuro, essa ideia de que, poxa, se eu me cuidar hoje, amanhã eu posso colher os resultados desse cuidado. Né? Então, o cérebro ainda não está maduro para isso. E se ela tivesse sido acompanhada nesse processo, pode ser até que prorrogasse um pouco esse tempo que ela teve. Né? Agora, Thaís, eu vou te chamar de Thaís, porque a gente está num bate-papo aqui informal. O Alexandre é um pouco mais educado, né? Chama com reverência. Acho que ainda é resquício da última entrevista. Exatamente. A última entrevista nós entrevistamos policiais, né? Então você ficou na... Mas assim, Thaís, Bia, eu não sei qual é o termo certo, você pode me falar agora. Cego, deficiente visual, qual que é o termo certo? Olha, de início eu preferia deficiente visual, que a palavra cega, eu me sentia, pesado. Incomodada. Puta, fiquei cega. Hoje eu prefiro cega, porque, por exemplo, quando eu patino, a outra camiseta que eu usava era para atleta visual. O pessoal passava, sai da frente, dá licença. Agora eu coloquei patinadora cega, o pessoal, deixa eu desviar. Então, para melhor entendimento meu e dos outros, tem gente que ainda fica receoso, assim, mas patinadora cega não é pesado. Mas é cega. É aquela velha piada, né? O deficiente visual tem já caiu no buraco. Então, você sou eu. Até chegar, né? Então, era isso que eu queria saber. A Bia sendo cega, né? Existe um preconceito da sociedade, ou até mais um bullying, referente a esse problema que a Bia tem? Sim, com certeza. Tanto a deficiência visual como qualquer outra deficiência, ela ainda não é entendida como um todo e integrada na sociedade. Outro dia eu estava andando pela calçada mesmo de casa, né? Sim. E assim, eu levei um tropeção num buraco, e na hora me veio na cabeça, eu falei, poxa, se tem uma pessoa aqui que não enxerga, isso é grave. Ou que anda numa cadeira de rodas, por exemplo. A acessibilidade nossa, ela é muito restrita. Né? Tem lugares e lugares. Né? Acho que a Bia até deve falar isso mais na prática, né, Bia?
Como que é andar pela cidade? Por exemplo, aqui em Osasco, onde Se ela for para periferia, ela não anda. não anda, né? Não, tem que morar no centro. É uma coisa que a gente fala, né? A gente faz aula no centro de São Paulo, lá perto da fundação, eles colocam um piso, tudo bonitinho. Lá Agora, é lindo, né? É. Agora, por exemplo, você anda aqui no centro de Osasco. Aí cai na falta de informação de novo. Você coloca... tem os pisos táteis, cheio de barquinha de cachorro-quente no meio. Então, você vai Aí seguindo... não rola, né? plop, plop. Aí, entendeu? E a fiscalização? Não adianta você colocar um recurso mal colocado. Então, é a mesma coisa de não ter. E a acessibilidade dentro das lojas, tem isso também ou não? Acessibilidade legal tem dentro de algumas agências bancárias. Tá, podemos falar o nome dessas agências? Porque as outras vão assistir o programa e vão falar, poxa, a minha agência tá sem isso. Tem agências mal colocadas, todas têm, né? Sim. Mas, tipo, o Itaú é excelente e o Bradesco também. Também. Agora tem... Santander, por exemplo, não tem. Você acha que ela tem conta que em eu todos os nunca- bancos? Eu acho. Sabe por quê? Porque vocês estão fazendo aí uma campanha e estão arrecadando muito dinheiro. E um banco que só nem, não vai por exemplo, caber esse dinheiro, Ale. A Caixa Econômica Federal, ali perto de casa, por exemplo, o piso dá numa parede. Então, Não adianta. atenção, a Caixa, né? Enfim, as outras lojas aqui de Osasco, do Calçadão. Acho que é sempre bom a gente até ter esse tipo de contato, né? Até para Sim, falar sim. para os governantes, para os nossos prefeitos. Aqui em Osasco mesmo, não sei, eu acho que tem tanto dinheiro que os caras gastam que não vai gastar tanto, que nem colocaram o piso tátil, só para mim, eu vou explicar rapidinho. Tá. Aquele piso que é a linhazinha, pra gente é direcional, é reto. Os da bolinha é de alerta. Então, que ou vai ser alguma curva, ou final legal, de tem esse- calçada. Então, tem essa diferença. Ali no Largo de Osasco, uma vez eu estava passando, aí a moça, falei, não, você está no meu lugar. Esse é o lugar do cego andar. Exatamente. Pensei que era para a fila ficar reta. Ué, Puta, meu. quem que era essa? Era a Geise Arruda? X, Será que estava né? passando Falei, lá? E aí, às vezes, quando as pessoas me auxiliam, ela... Mas como é que é? Como é que usa? Mas pessoal por não quê? sabe, né? Então, não sabe. Se tivesse placas, é simples, meu. A placa andando, tipo, com cego ali, e aí? Porque as pessoas perguntam, as pessoas querem saber, mas a informação não chega até elas. Por exemplo, Bia, quando você chegou aqui nos nossos estúdios, eu te mostrei a parte aqui física, o cenário, o estúdio. Eu fiz da maneira correta? É legal, porque aí pelo menos a gente vai ter uma ideia dimensional. Da onde tá, O jeito de te levar estava certo, estava tudo ok? Geralmente o jeito de levar um cego sempre é um negócio muito legal. Se eu pego no seu cotovelo, se você sobe, por exemplo, um degrau, seu cotovelo não sobe? Sobe. Então, vai você vê que junto, você né? subiu. Mesma coisa se descer. Então, a gente pode tocar só no seu cotovelo e vai dar a direção. É que tem gente que segura, né? Aí sai puxando e pegando a bengala. Tipo, a bengala é os nossos olhos. Aí você pega e puxa e você fala, puto, lascou. Aí o cara vai te puxando e você vai falando, meu Deus, vou cair. Aí então, a maneira correta é só você dar o braço. Dar o braço e eu te seguro. Tem gente que fica com medo, aí aperta seu braço debaixo do sovaco da pessoa, a pessoa suada, e você fala, ai meu Deus, não quero ser mal educado, mas você vai puxando assim, só pelo toque no cotovelo. Tem gente que prefere pegar no ombro, que também sobe e desce. Mas ele pegou no cotovelo, você vai um pouquinho mais na frente e não pega na bengala do cego. Deixa... Porque é ali que a gente vai saber se tem buraco ou não. Ô, Bia, e aqueles cachorros que tem aquilo Cão-guia. O cão-guia, é impossível isso aqui no Brasil? Como que é? Porque existe uma fila, assim, com 10, 15 mil legal. cegos. O Brasil hoje, em estatística, tem 46 milhões de deficientes visuais. 46? E muito, hein? porque aí vem outra falta de informação. Temos o cego total e o baixa visão. De repente, o baixa visão, ele é um cara que, por exemplo, ele pode não ter a visão periférica. Ele só olha para frente. Eu conheço pessoas que, se na sala dele tiver uma televisão maior de 22 polegadas, ele não enxerga. Então, tem essa restrição na visão. E aí fala, puta, mas aquele cego enxerga. Ele não é cego, ele baixa a visão. Então, tem essa diferenciação também. E aí, voltando lá no cão-guia,
você vai para fora pegar esse cachorro. Eu sei que Não tem aqui no Brasil. o pessoal do Sul tá treinando uns cachorros, mas é tanto cego que só os de lá. Porque precisa de um acompanhamento de quase um ano, você fazendo com o cachorro. Então todo estado deveria ter aí Todo estado treinamento. deveria. E não tem no Brasil ainda. Eles estão tentando fazer no Sul, é Eu isso? sei que no Sul estão adaptando, mas deveria. A penúltima vez que eu fui correr lá no Sul, tinha um pessoal socializando. Então, o cachorro passa 6 meses com a família para conviver na estação, na rua, para ter essa vivência. E é bacana, só que dizem que é muito caro, né? Você criar um cachorro, treinar um cachorro desse. Mas a gente vai convidá-la, né? A gente está com pouco tempo, Ale. Aí Eu só queria falar com a doutora uma Sim. coisa que eu achei interessante. No caso dela, doutora, ela já enxergava e perdeu a visão. Né? E tem um outro caso que a pessoa já nasce sem a visão. Existe um tratamento diferente de um com o outro? Não vou falar qual que é melhor, qual que é pior, né? Mas tipo assim, existe um tratamento diferente entre... Na verdade, dentro da psicologia, não. Por quê? O tratamento ele é baseado nas emoções que a pessoa está sentindo ali, qual tipo de pensamento sobre a deficiência dela, né? Porque a visão que ela tem sobre aquilo faz com que ela progrida ou não em alguns aspectos. É como a Bia disse, eu posso viver como uma pessoa qualquer. Eu preciso de acessibilidade, sim. Mas é possível eu cozinhar? Sim. É possível eu caminhar? É possível ir a uma agência de banco? Ela vive uma vida normal. Normal. Né? Claro que se a gente tivesse tudo isso adaptado, e eu acho que, como a gente estava falando aí dos estabelecimentos, o grande problema é que os estabelecimentos eles não pensam no cliente, eles pensam na regra, na lei. Então, é lei ter acessibilidade. Né? Então, e não pensa ali que vai ter alguém usando aquilo de alguma forma. Certo. Né? Deixa eu só pegar os pratos aqui que está chegando. Vou falar que a um Ale já negócio de tá acessibilidade finalizando. rapidinho, tá? Sim, Só. pode Pode falar, falar, Bia. Bia. Ó, eu trouxe aqui pro Alexandre e pro maravilha. Cício, depois eu vou dar Ah. outro. O CD da Coletânea Música, minha banda está participando. Deixa eu pegar aqui contigo, Bia. Aí, ó, Tá aqui. tem um código. Tem um Código código. desse CD que é o QR Code. Ah, Quando tá. eu Ele passo... Posso vir aqui, produção? Aqui, ó. Quando Também eu aqui. passo, quando um cego, um deficiente visual, passa o celular aí através do aplicativo que a gente tem no celular, Aham. ele vai ler para mim o que tem na capa do CD. Ah, Então, legal. tipo, pô, o CD é todo preto, tá saindo um trem debaixo da terra. Então, a gente vai ter a sensação... Ele desenha para você. Isso, ele vai ter um texto e ele vai falar para mim o que tem. E isso, por exemplo, deveria sair de todas as secretarias culturais do país. Porque cego não vai em show? Exatamente. Exatamente. Bom, Entendeu? nós temos vários assuntos para falar, né? Essa parte Maravilha. desse assunto aqui tem várias e várias coisas. A gente ficaria aqui horas e horas conversando, mas o nosso tempo está curto. Eu queria, Bia, que você falasse rapidamente sobre essa campanha, que você é patinadora, né? E conta pra gente, assim, menos de 1 minuto, se possível. Pode falar. Ah, tá. Então, depois da perda da visão, eu consegui virar patinadora. Estou tentando correr aí dentro da categoria de patinação de velocidade. Aham. Para ser mais rápido, www.facebook.com.br/Bia Santana Oficial. Lá está o vídeo da minha campanha. Para mim competir, eu preciso... Para mim realizar a maratona de 42 quilômetros, eu quero fazer em Berlim, porque outros cegos correram lá ano passado. Só que eu preciso de grana. Eu preciso de 12 mil reais. Você já patinava antes do... Eu tinha um patinho, mas eu tinha medo de andar. Agora, sem ver, eu não tenho medo, né? A gente não agora, sabe onde vai cair, é mais fácil. E como que é? Fica uma pessoa contigo? Como que é? Vai um guia Aham. e são 2 provas, né? A outdoor, que é essas de 21 e 42 quilômetros. Ok. Que aí a guia vai na minha frente e a gente fez um treino. Eu coloco a mão nas costas dela. Sim. Percepção corporal. Conforme ela rema, eu remo igualzinho e a gente não consegue uma frear a outra. Ah, legal. Eu posso ir sozinha, mas aí tem que ser um puto espaço livre, pra Sim, gente não sim, cair sim. ninguém. E a prova indoor eu vou com a cordinha, como se fosse atletismo. Aham. Que aí a gente faz as curvas
E E essa Aí- modalidade tá nas Olimpíadas? Não, nas Paralimpíadas? patinação não é, Não tá. não é um esporte olímpico. Não é ainda. Ainda não, mas o skate entrou, o patins pode então. entrar, né? É, exatamente. E- Deixa teu site novamente, seu Seu Facebook. telefone, tudo que a gente- facebook.com.br /Bia Santana Oficial. E é isso, quem WhatsApp, quiser... telefone, tudo, 11 985660287. E, pessoal, tá rolando uma campanha aqui em Osasco mesmo, Inocentes, Suquinho de 10, Marrones, Escoriós, tocaram semana passada lá no Girão da Rock Bar. Valeu, 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 Paulinha. Vai lá, Paulinha. Paulinha tá aqui. E é isso aí, né, Bia? É isso. É Deu um isso. minuto, Quando vai você- ter próximo. Olha lá na minha página lá, vai ter Tem mais, tudo lá, mais né? esse fim de E semana. quando você e vamos lá. voltar, você vai vir aqui para contar qual foi a experiência e Exatamente. o Cícero vai andar com você de patins. Boa, Ale, Demorou, boa. vem dado. Eu vou andar assim, Vem do dado. lado dela, né? É. Não no com Não, patins. vem dado. Ela que vai ter Extra- que te vem dado puxar, ainda? né? De patins Ela que vem vai ter que dado. te puxar, viu? Sabe o que aconteceu? Uma semana aí, eu convidei o Ale pra gente gravar paraquedas. Eu sei que eu tô sem tempo, produção, me dá mais 3 minutos. E aí agora ele tá jogando aqui pra cima. Quer ir pro paraquedas também? Opa, vamos lá. Aí, tá E a vendo? Paulinha também quer ir também. Fiz rapel, body jump, tudo esses negócios eu fiz. É isso. Paraquedas ainda não fiz, fica a dica aí. Era bem ativa, viu? Thaís, passa teus contatos, tua mensagem final antes da gente saborear aqui a nossa paella. Paella vegetariana. Exatamente. Eu trabalho no consultório em São Paulo mesmo, né? Rua Borges Lagoa, 1080. O telefone é 983991828. 9. 8399-1828. Ok. Alexandre, você já terminou aqui, né? Já terminamos. Espero que gostem. Tá. Bia, vamos combinar. Se não tiver bom, você fala que tá bom. Pode tá bom? falar, Você é viu, minha Bia? amiga, hein, Cuidado Bia? que tá um pouquinho quente, né? Agora é a melhor parte do programa. É a melhor parte do programa. Tá aqui um talher. E a Eu Bia não- é vegetariana, então por isso que eu fiz o prato vegetariano, tá? Opa, Que é é isso aí. tudo muito bem pensado. Bia, o Alexandre tá colocando pra você. Enquanto isso, Ale, eu não vou comer agora. Tá. Depois eu provo. Bia, tá bem na sua Esse é o frente. talher Cuidado tá que tá aqui. quente. Ok.